Fala pessoal, tudo bom? Boa noite pra vocês, boa noite pra vocês. Agora com essa trilha sonora ninguém me bloqueia nos vídeos, é muito bom isso, porque eu posso pôr o vídeo onde eu quiser depois, né? O pessoal tava perguntando também dos bonés, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vai ter o boné do Super Sacro e vai ter o boné do Batman Esfenoide no estilo sincero em breve. Aguardem, daqui a pouco a gente vai mostrar isso pra vocês. Bom, o assunto de hoje é a avaliação da coluna cervical, né? Então, dor e incapacidade na coluna cervical. Então, eu acho que é uma queixa comum em todos os consultórios, né? A gente tem uma grande incidência desse tipo de problema nos nossos pacientes. Então, os nossos pacientes chegam pra gente com muita queixa de dor cervical, muita queixa de incapacidade cervical. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é como utilizar um guideline, né? Como utilizar um guideline, eu vou me basear no guideline, deixa eu só confirmar de onde é esse guideline que eu peguei. Esse guideline é, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é da Jospit, mas eu vou confirmar aqui. Isso, é da Jospit. Então, eu vou me basear no guideline da Jospit de 2017. Tá aqui, ó. Nesse aqui, ó. Guideline da Jospit Neck Pain Revision 2017. Tá? Então eu vou falar um pouco para vocês desse guideline e como a gente faz para organizar as informações no guideline, porque pensa o seguinte: primeiro de tudo vocês precisam entender o que é uma desgraça de um guideline. Então o guideline, primeiro de tudo, né, não é uma regra. Por quê? Qualquer tipo de associação, associação profissional pode produzir um guideline. E isso não quer dizer grandes coisas. Por quê? O guideline também precisa ser publicado. Então assim, não é a associação que publica um guideline. A associação produz um guideline e envia esse guideline para uma revista. E a revista decide se esse guideline vai ser publicado ou não. Então a primeira coisa importante de entender é: vocês precisam de um guideline que esteja publicado para poder valer aquela opinião de verdade. Caso contrário, vocês estão lendo um compêndio de especialistas e vocês sabem que a opinião do especialista está na base da pirâmide da prática baseada em evidência, e para a gente não quer dizer grandes coisas, tanto que a gente vê aí um monte de especialista maravilhoso falando bosta todos os dias na televisão, certo? Ainda mais agora com as cloroquinas e vermectinas da vida, a gente tem um monte de especialista falando que a cura está nessas coisas e o mundo inteiro está caminhando para o outro lado. Ou seja, a gente nem sabe o que é e os especialistas estão falando merda. Então, se for um guideline que não for publicado em uma revista, cuidado, ele é simplesmente uma reunião de opiniões de vários especialistas sobre um tema, e isso tem todo o viés dessas pessoas que escreveram esse material. Esse guideline que eu estou mostrando para vocês, ele foi produzido pela American Physical Therapy Association e foi publicado na Jospit, que é uma das revistas mais importantes da fisioterapia. Então, percebemos que aí nós temos um grande peso, porque nós temos a opinião da American Physical Therapy Association publicada na Jospit, dando pra gente um guideline sobre como manejar a dor e a incapacidade dos nossos pacientes que têm problemas na cervical. Então a primeira coisa que vocês precisam saber, deixa eu pegar meu computador aqui para ficar mais fácil de olhar. A primeira coisa que vocês precisam saber, e outra coisa, como sempre, depois da live eu vou deixar o link desse guideline disponível lá no grupo do Telegram, tá bom? Então quem estiver lá no grupo do Telegram pode baixar o guideline diretamente de lá e pode ler tudo isso aqui que eu vou te falar, porque eu vou fazer nada mais nada menos que um grande resumo para poder guiar um pouco a prática clínica de vocês, tá? Então vamos lá. Espera aí que tá caindo aqui o negócio do meu pé e tem uma outra coisa aqui. Deixa eu só pegar aqui. Primeiro de tudo, a definição do nosso problema. Qualquer problema que você for ter na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é definir esse problema. Então, quando nós temos um paciente com dor cervical, qual que é a definição da International Association for the Study of Pain? Beleza? Da IASP. Então, a IASP
define a dor cervical como a dor percebida em qualquer lugar na região posterior da cervical, da região posterior superior da nuca até a região da primeira espinhosa torácica, ok? Então nós estamos falando do manejo da dor e da incapacidade para pacientes que têm uma dor na região posterior da nuca até a região da primeira espinhosa torácica. Isso é caracterizado como neck pain, que é o nome do guideline que eu passei para vocês, da JOSPT, da American Physical Therapy Association, da JOSPT. Beleza? É esse que eu vou falar. Então nós vamos falar da dor que vai da nuca até a espinhosa, a primeira espinhosa torácica. O que eu tenho que lembrar? Esse é um guideline de fisioterapia. Quais são os recursos terapêuticos de um fisioterapeuta? Os recursos terapêuticos podem ser físicos, então a gente pode fazer como fisioterapeuta fortalecimento, alongamento, um trabalho muscular específico de coordenação muscular. A gente pode utilizar recursos como eletroterapia, fototerapia, termoterapia. A gente pode ter os recursos de fisioterapia manipulativa ou de terapia manual. Então a gente vai pensar num guideline e vai verificar mais ou menos qual é o tipo de paciente que vai se beneficiar mais de alguns tipos de tratamentos. Alguns pacientes vão ter que ser tratados mais com a parte de movimento, outros pacientes vão ser tratados mais com a parte de terapia manual e depois exercício, e outros pacientes ainda vão ter um outro perfil, que vai ser um perfil que a gente pode ter que trabalhar com alguma terapia cognitivo-comportamental. Então a gente pode ter que fazer alguns outros tipos de tratamento com esse tipo de paciente, de educação em dor, por exemplo. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos lá, vamos organizar as informações então. Então a gente já viu qual é a definição dessa dor, e a partir da definição dessa dor a gente vai ver qual que é o melhor manejo dessa dor cervical. Primeira coisa que você tem que entender: a incidência. Incidência de dor na região cervical é de 70% da população. Beleza? Dá um nicho de mercado para você? Dá para encher o consultório de paciente com 70% da população? Dá. Só que você precisa saber o que fazer com eles. Lembra que eu falei para vocês, sempre que a gente vai estudar alguma coisa, uma das primeiras coisas que você precisa saber é um estudo longitudinal para ele te determinar qual é o curso natural desse problema. E na dor cervical não é diferente. A dor cervical ela tem um curso natural. E se eu não souber esse curso natural da dor cervical, eu dificilmente vou saber se a minha intervenção está fazendo a diferença ou não. Porque, por exemplo, o curso normal da dor cervical, ela diminuir 45% da dor em 6 semanas. Isso é para você pensar no seu consultório. Então, assim, o curso natural de uma dor cervical é diminuição de quase 50% da sintomatologia em 6 semanas. Ou seja, se você alcança uma diminuição de 50% da dor do seu paciente cervical em 2 meses, você está piorando o quadro dele. Olha que bosta que é a sua vida. Certo? Então presta atenção uma coisa. Primeiro de tudo que você precisa saber: a dor cervical tem uma incidência de 70% da população mundial, e o curso normal desse problema é de diminuição de 45% a 50% dos sintomas de dor nas primeiras 6 semanas. Então presta atenção nesse dado quando você for atender o seu paciente. O seu paciente com dor cervical inespecífica, que eu vou explicar para você o que é. A dor cervical inespecífica, ela tem um curso natural de uma diminuição de 45% a 50% da sua intensidade em 6 semanas. Qualquer intervenção que você faça, ela tem que conseguir resolver o problema antes de 6 semanas. Caso contrário, a sua intervenção está piorando o curso natural. Se a sua intervenção está piorando o curso natural, você precisa pensar na sua intervenção. Repense o que você está fazendo. Esse é o conselho que eu te dou. Tá? Além disso, essa dor cervical inespecífica, ela é recorrente de 55% a 85% dos casos nos próximos 5 anos. Então, o que isso quer dizer? Quando o seu paciente tiver uma dor cervical, que é aquela definição que eu falei para vocês, da dor na nuca até a espinhosa de T1, e essa dor cervical, depois do primeiro episódio de dor cervical,
o seu paciente vai ter uma chance de 55 a 85% de ter uma nova crise dentro dos próximos 5 anos. E por que é importante você falar isso para o seu paciente no momento da sua avaliação? Porque senão você vai fazer o tratamento nele, vamos supor, a gente sabe que o curso natural é de diminuição de 45 a 50% em 6 semanas, certo? Aí você tratou o seu paciente, em 4 semanas você conseguiu melhorar 70% da dor dele. Maravilha, você abreviou o curso natural da doença e deu uma melhora maior ainda do que o esperado. Olha que sensacional o seu tratamento. Só que aí, 2 meses depois, ele tem a outra crise. Porque a incidência da outra crise é de 55 a 85% dos pacientes nos próximos 5 anos. Pelo menos 1 a 2 crises por ano. Se ele tiver essa outra crise logo depois, ele vai falar assim, fiz lá o tratamento e não resolveu. Porque eu tratei, e agora aí, ó, tô com a mesma bosta de dor. Ou seja, se você não souber informar o seu paciente que esse tipo de problema pode acontecer depois, sabe o que vai acontecer? Ele vai piorar e vai achar que o seu tratamento não aconteceu. Mas você precisa pensar bem qual é o perfil de paciente que você vai falar isso. Porque se o seu paciente tiver um fator biopsicossocial de catastrofização e tiver naquele ciclo de catastrofização, de aumenta a dor, de medo e evitação, catastrofização, aumenta a dor, medo e evitação, você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de informação, porque senão você vai criar a hipervigilância no seu paciente. Então você precisa informar, porém você precisa saber para quem você vai informar. Alguns pacientes não é bom informar, tá? Então é normal nos próximos 5 anos, depois da primeira crise cervical, você ter 55 a 85% dos pacientes, depois da primeira crise de dor cervical, tem 1 a 2 crises por ano nos próximos 5 anos. Isso é um prognóstico normal, certo? E o que a gente tem como curso anormal da doença? A gente precisa prestar muita atenção na dor cervical do nosso paciente, quando ela passa de 6 semanas e não tem uma diminuição significativa, independente do paciente se ele estiver fazendo tratamento ou não. Então, se o seu paciente estiver fazendo um tratamento para uma dor cervical e em 6 semanas ele não teve nenhuma diminuição no quadro de dor, isso é um indicativo de curso anormal da doença. Presta atenção nessa informação, porque lá mais para frente eu vou explicar para vocês onde a gente vai enfiar essa informação, porque a gente precisa saber qual é o curso natural e qual que é um curso anormal. Então lembra que na dor cervical inespecífica, o curso é de 6 semanas. Em 6 semanas diminui de 45 a 50% da dor desse paciente. Só que eu preciso lembrar o seguinte, o meu paciente com dor cervical, ele não tem só dor. Ele tem dor e ele tem incapacidade. Quando o paciente tem dor e incapacidade, ele tem 2 problemas. E eu sempre entendo o meu paciente com 3 pilares. Eu entendo sempre o meu paciente com dor, com incapacidade e com algum tipo de parâmetro de satisfação ou insatisfação, tá? Empatia, aliança terapêutica, tá tudo isso nesse outro bolo. Então eu tenho esses 3 pilares que eu tento manejar quando eu vou avaliar meu paciente. Então preste atenção, vou repetir mais uma vez. 70% das pessoas vão ter dor cervical em alguma fase da vida. O curso natural da dor cervical é de uma diminuição de 45%, de 45 a 50% dos sintomas em 6 semanas, e ela é recorrente em 5 anos de 55 a 85% dos casos. Um curso considerado anormal da dor cervical é um curso de depois de 6 a 8 semanas eu não tenho nenhuma diminuição do quadro, fazendo tratamento ou não fazendo, porque naturalmente ela vai diminuir. Então uma outra coisa é, se o seu tratamento de dor cervical demora 6 semanas para melhorar, você só distraiu o paciente enquanto o curso natural agia, ou seja, você não fez bosta nenhuma, tá? Então guarda 6 semanas aí. Primeira coisa que eu preciso entender, eu vou ter, esse guideline ele mostra pra gente uma classificação em 4 graus de acometimento. E é importante você entender esses 4 graus, porque esses 4 graus vão determinar pra gente os próximos passos do que a gente vai fazer, como é que a gente vai conduzir a avaliação, porque tem alguns
que vai ter uma alteração sensitiva e alteração motora, que eu tenho que conduzir a avaliação para um lado. Tem outros que vai ter uma alteração de incapacidade maior e de dor menor. Outros vão ter mais dor e menos incapacidade. Então eu preciso entender aonde eu tenho que regular a engrenagem desse paciente para conseguir deixar ele funcional de novo e deixar ele sem dor de novo e deixar ele satisfeito, certo? Então vamos pensar nesses 3 pilares. Então a gente tem o grau 1 de acometimento, é quando o paciente tem uma dor cervical. De novo, a classificação da dor cervical é dor na região da nuca até a espinhosa de T1, tá? Na parte posterior do pescoço. Então essa neck pain, que vocês vão encontrar lá no PubMed, vai ser esse nome, ela pode ser sem sinais e sintomas de patologias sérias, ou não ou moderada influência nas AVDs. Então a gente tem o seguinte: o grau 1 ele tem uma dor cervical nessa região posterior do pescoço, sem sinais e sintomas de patologias mais sérias, então sem irradiação, sem histórico, a gente vai ver as red flags depois. Então não tem histórico de nada, tem uma dor cervical sem nenhum tipo de sinal e sintoma, dor cervical só, e tem uma influência moderada ou nenhuma influência nas AVDs. Então ele tem uma dor na cervical e acabou. Basicamente é isso. A dor é muito mais do que a incapacidade. A dor é importante e a incapacidade moderada ou leve. Isso é o grau 1 de acometimento. Isso vai ter um perfil de tratamento, que depois a gente vai ver. O segundo grau é dor cervical sem sinais e sintomas de patologias mais sérias, de novo, sem radiação, nem para a cabeça, nem para baixo, nem nada, só localizada na cervical, sem alteração motora, sem alteração sensitiva, sem histórico de trauma importante. Com muita influência nas AVDs. Então o grau 2, o que mais me determina o grau 2 é o quanto que alterou as AVDs. Então o quanto que se tem só a dor, sem muita alteração nas AVDs, é grau 1. Se alterou muito as AVDs, grau 2. E aí eu vou ter uma diferença num outro tipo de parâmetro que eu vou mostrar para vocês depois. O grau 3 é uma dor cervical sem sinais e sintomas importantes de patologias sérias, mas com alguns sinais neurológicos motores ou sensitivos. Então no grau 3 começa a aparecer um pouco de alteração motora e sensitiva, alguns sinais neurológicos importantes. Então esse paciente vai ter um trajeto específico mais acometido. E o grau 4 é uma dor cervical com sinais e sintomas de patologias mais sérias. Então grau 4 é um grande alarme para a gente, tá? Então ele vai ter uns outros sinais. E a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são esses sinais de patologias mais sérias. Então eu vou falar para vocês agora desse grau 4 primeiro, que são as red flags que a gente precisa saber. Deixa eu pegar elas aqui, que ela estava aberto. Estava aberto nas red flags aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Red flags para a coluna cervical, de acordo com as patologias mais sérias que a gente fala, né? Então, primeiro de tudo, red flag de fratura. Quando que eu posso suspeitar que o meu paciente tem uma fratura na cervical? Quando ele for maior de 60 anos, quando ele tiver algum histórico de trauma importante, especialmente acidente de carro, quando ele tiver uso de corticosteroide prolongado, ou quando tiver osteoporose avançada. Então, com esses 4 fatores, eu posso ter um risco de fratura importante na cervical. E aí isso é uma red flag, ou seja, tira a mão e deriva esse paciente para algum lugar. Manda esse paciente para um ortopedista, para um pronto-socorro, para qualquer outra coisa. Não é caso para você. Então o paciente tem uma dor cervical importante, tem uma idade mais avançada, tem um histórico de trauma, tem um uso contínuo de corticosteroide ou tem uma osteoporose avançada. Vamos fazer um diagnóstico diferencial primeiro, para ver se não tem nenhuma fratura ali. Então é um raio-x, uma ressonância magnética, às vezes uma cintilografia óssea. Nesse caso é importante ter esse diagnóstico, tá?
Uma outra red flag importante, sinais da artéria vertebral, de dissecção da artéria vertebral. Então, por exemplo, dor de cabeça associada, tontura, quer ver, ó, tá aqui no papel. Dor de cabeça associada, cadê? Sinais da artéria vertebral. Tontura, visão dupla, vômitos, fraqueza importante, geral, não só na cervical, tá? Então isso é indicativo pra gente de red flag da coluna cervical. Um outro sinal importante, sinais de mielopatia cervical. Quais são os sinais de mielopatia cervical? Eu tenho uma alteração importante de sensibilidade num trajeto específico, que pode respeitar dermatom ou não. Então eu tenho uma mielopatia quando eu tenho uma alteração importante da área sensitiva, quando eu tenho uma fraqueza muscular importante, ou da cervical, e lembra que a inervação da cervical, a inervação motora que sai da cervical, é para membro superior. Então é importante fazer o exame também do membro superior. Bíceps, tríceps, tá? Deltoide anterior, desvio ulnar, desvio radial, tá? Então presta atenção, porque a mielopatia pode ser identificada por uma fraqueza muscular importante, diferente dos dois lados, tá? E aí o paciente pode ter também uma mielopatia central na cervical, e aí ele pode ter sintoma, por exemplo, como incontinência urinária ou até incontinência fecal, tá? Então se essa mielopatia for central, ele pode ter sintoma em hemicorpo, tá? Então também precisa tomar muito cuidado com isso, que é uma dor cervical e acompanha com alteração motora e sensitiva em hemicorpo. Aí segura, tá? Não é para você. Precisamos de um diagnóstico diferencial, tá bom? Outra coisa, outra red flag importante, infecções. Quais são os sinais importantes que o paciente pode ter uma infecção? Por exemplo, febre que piora à noite, tá? Febre noturna é um indicativo de infecção. Outra coisa, o paciente tem uma transpiração excessiva. Então ele fala assim para você: depois que começou essa dor cervical, eu comecei a transpirar muito. Tem alguma coisa errada comigo. Então, transpiração excessiva também é uma red flag, é o nosso tratamento. Uma outra coisa, se o paciente tem algum fator de risco significativo, por exemplo, histórico de malignidade, então histórico de câncer na família, com perda de peso recente, alta. Então, perda de peso alta que a gente fala é assim: não mudou a alimentação e perdeu 5 quilos no último mês. Tá? Então assim, uma perda de peso importante, tá? Mais de 3 quilos no último mês, tá? Então a perda de peso importante a gente considera mais de 3 quilos. Então mais de 3 quilos de perda de peso, mais de 3 a 5 quilos de perda de peso no último mês, sem ter nenhuma modificação de hábito, sem ter começado a fazer atividade física ou diminuído a quantidade de ingestão de alimento, tá? Então perda de peso sem causa excessiva. Para e não mexe, porque você vai fazer bosta, tá? E se você fizer bosta, não fala que você assistiu minha live, porque a minha live é exatamente para você não fazer a bosta. Então se você fizer bosta, avisa que eu não assino o certificado que você assistiu a live. E outro sinal de malignidade é maior de 50 anos, com uma dor cervical persistente por mais de 6 semanas. Lembra que eu falei para vocês do curso natural? Então eu preciso conhecer o curso natural para saber identificar inclusive uma red flag do meu paciente. Além disso, doenças sistêmicas, dor de cabeça excessiva, febre, coceira pelo corpo, dor em queimação importante numa parte do corpo, ou até um outro indicativo, a febre também, né? Febre que piora à noite, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: identifique as red flags. Não tem nenhuma red flag, olha que bom. Seu paciente não tem nenhuma red flag. Se seu paciente não tem nenhuma red flag, a gente acabou de excluir o grau 4 de incapacidade do nosso guideline. Então, a partir do momento que você identificou tudo isso, se ele tem alguma red flag, o que você faz? Encaminha esse paciente ou para um pronto-socorro ou para um médico. Por quê? Porque nesse caso ele vai precisar de exames complementares. A gente precisa saber o que está acontecendo, tem alguma alteração estrutural importante. Tá bom? Então, primeira coisa, identificação de red flags. Sem isso a gente não faz nada. Agora vamos partir para o raciocínio diagnóstico mesmo. O raciocínio diagnóstico vai passar pelo seguinte:
eu vou ter que fazer, primeiro de tudo, uma exclusão do grau 4, como eu expliquei para vocês. Então eu vou, para fazer uma exclusão do grau 4, eu tenho que analisar os fatores que podem levar ao grau 4, e aí uma coisa muito importante que eu tenho que começar fazendo, um exame sensorial. Então eu preciso fazer um exame de reflexos, eu preciso fazer um exame de reflexos primitivos, eu preciso fazer um exame de controle motor. Então eu preciso analisar se tem sintomas sensoriais, se ele tem algum tipo de parestesia, e um outro sinal importante do grau 4 é se ele tem uma diminuição da amplitude de movimento menor de 60 graus na rotação. Então se a rotação cervical desse paciente tiver menor que 60 graus e for um idoso com osteoporose, com histórico de trauma, tira a mão antes de fazer bosta, beleza? Se ele tiver uma diminuição importante de força muscular, aparência de volta de reflexos primitivos, ou alguma alteração importante no reflexo bicipital, tricipital, ou qualquer outro reflexo ulnar, radial, que você for avaliar. Se tiver uma alteração de reflexo de um lado em relação ao outro, tiver acima de 60 anos, histórico de câncer, histórico de perda de peso, para de mexer. Não é um paciente músculo-esquelético para tratamento fisioterapêutico. Certo? Parou. Agora vamos pensar o seguinte. A dor em membros superiores também seguindo um padrão de dermátomo, tá? Aí a gente tem um grau 4 também, mas aí, essa aí é a única das coisas que a gente pode ajudar. Segunda coisa, segundo ponto importante da avaliação, excluir a red flag. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar a funcionalidade desse paciente. Para avaliar a funcionalidade desse paciente, nós vamos utilizar uma ferramenta que chama NDI, que é o Neck Disability Index, que é um questionário, inclusive recomendado nesse guideline aqui, que é um questionário para dor e incapacidade da coluna cervical. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, esse questionário é, quanto mais alta for a pontuação, maior é o grau de incapacidade desse paciente. Eu não falei da dor ainda, tá? Mas a dor a gente pode avaliar com o questionário do McGill, a gente pode avaliar com a escala visual analógica de dor, a gente pode avaliar com algômetro, e a avaliação da dor a gente já falei para vocês em um monte de live. Vamos concentrar nessa live aqui um pouco na funcionalidade. Então a funcionalidade do paciente, a primeira coisa, nesse Neck Disability Index, ele fala da intensidade da dor. Então qual é a intensidade da dor desse paciente? É a primeira pergunta do Neck Disability Index, tá bom? Segunda pergunta do Neck Disability Index, os cuidados pessoais. Então, como que esse paciente faz para se lavar, como que esse paciente faz para se vestir, como que ele penteia o cabelo, como que ele veste uma blusa, tá? A terceira seção é como que ele levanta coisas. Então, como é que está a funcionalidade dele para levantar uma tigela, levantar um objeto do chão, levantar alguma coisa acima da cabeça dele, tá? Quarto ponto desse questionário, como é que está a questão da leitura? Consegue ler, não consegue ficar na posição de leitura, porque normalmente na posição de leitura você fica um pouco de flexão cervical, e isso não tem nenhum problema. Vou explicar para vocês depois também que isso não tem nenhum problema, tá? Se existe dor de cabeça associada com essa dor cervical e essa incapacidade cervical, também tem uma possibilidade aqui no questionário. Além disso, como é que está o grau de atenção desse paciente? Tem algum déficit de atenção? Tem alguma alteração de atenção importante? Como é que está o trabalho, se está afastado do trabalho ou não, porque essa dor cervical pode estar relacionada com a atividade de trabalho desse paciente também, tá? Como é que está a questão de dirigir automóveis, porque a gente tem que fazer uma rotação normalmente maior de 60 graus, isso pode indicar para a gente também uma malignidade no dirigir automóveis. Como é que está a questão do sono, porque a gente sabe também que algumas alterações pioram à noite e pioram a qualidade do sono desse paciente, e se esse paciente não dorme bem, ele piora no dia seguinte. E como é que está as atividades de lazer? Então como é que ele está conseguindo fazer, se ele consegue carregar os filhos, se não consegue carregar os filhos, ou se não tem mais lazer por causa disso, tá? Então esse aqui é um questionário que a gente chama de NDI, Neck Disability Index. Então esse é um questionário que a gente pode aplicar nessa hora da avaliação, exatamente para verificar qual que é o grau de funcionalidade do meu paciente. Existem outros questionários, e inclusive tem outros questionários recomendados mesmo no guideline. Tá? Mas por que eu escolhi o Neck Disability Index? Porque é um que eu já estou acostumado a utilizar. Então você pode
Se você não conhece nenhum, você pode pegar no guideline quais são os melhores questionários de incapacidade e usar o que você achar melhor. Como eu já conhecia o NEC Disability Index e ele era recomendado, eu preferi falar dele mesmo. Tá? Então é importante vocês terem uma ferramenta de avaliação da incapacidade junto com uma ferramenta de avaliação da dor. Depois disso, tem uma pergunta-chave que você tem que fazer para o seu paciente. Depois que você avaliou a incapacidade, você tem que verificar o seguinte: o curso dessa doença, dessa disfunção, dessa alteração cervical, segue uma normalidade ou o curso é anormal? Qual que é o nosso parâmetro para o curso de normalidade? 6 semanas. Então, quanto tempo o senhor está com essa dor na cervical? Eu estou com essa dor na cervical faz 8 semanas. Ela já diminuiu? Já diminuiu um pouco. O que quer dizer isso? O paciente tem uma dor cervical que por volta de 6 a 8 semanas ela baixou pelo menos 50%. E esse paciente chegou para você. Então isso aqui é um curso normal da doença. Então a gente continua a nossa avaliação. Agora, segue um curso anormal, ou seja, estou com dor há 3 meses e ela não modificou, ela não diminuiu. Se acontecer isso nessa hora, o conselho que eu dou para você é: volta nas red flags, reavalia as red flags. Provavelmente tem alguma delas que você não conseguiu avaliar direito, tá? Então cuidado com esse marco das 6 a 8 semanas aí de curso natural da dor cervical, tá bom? E um outro ponto muito importante: essa dor cervical, ela está relacionada com um trauma, então foi depois de um chicote cervical que já veio documentado, não tem nenhum tipo de fratura, ou está relacionado a algum tipo de atividade. Então, por exemplo, o cara é um esportista, né, joga basquete, joga vôlei, está com dor cervical e está relacionado ao esporte. Então, quando ele faz determinado movimento no esporte, essa dor piora. Ou, por exemplo, essa dor pode estar relacionada com uma atividade de trabalho do paciente. Então ele trabalha sentado, fala que dói muito quando ele está no trabalho, ou no trabalho tem um ar-condicionado que pega atrás do pescoço dele. Então, a outra pergunta é: essa dor está relacionada com algum tipo de trauma ou está relacionada com algum tipo de atividade, tanto de esporte quanto de trabalho? Beleza? Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês se chama comorbidades. O que acontece? Todos os tipos de problemas que nós temos, eles têm comorbidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de pulmão, uma pessoa que fuma, tem uma probabilidade muito maior de desenvolver câncer de pulmão do que uma pessoa que é um não fumante. Por quê? Porque a gente sabe que o fumo é um fator de risco, é uma comorbidade para câncer de pulmão. Então, quando a gente vai avaliar um paciente que está com uma possível, está com sintomas possíveis de câncer de pulmão, uma das primeiras perguntas que se faz é: o senhor é fumante ou não? Quando a gente fala de dor cervical, a gente tem algumas comorbidades importantes. Então, a primeira delas, das comorbidades clássicas para qualquer tipo de problema musculoesquelético. Primeira comorbidade é qualidade do sono. Existe um estudo longitudinal que foi feito com com militares, homens e mulheres. O que eles perceberam? Os militares que tinham uma pior qualidade de sono tinham maior incidência de dor e incapacidade musculoesquelética. Ou seja, o nosso paciente pode ter um problema sério de dor e incapacidade na cervical e que não está respondendo ao tratamento como deveria, porque ele não tem uma boa qualidade de sono. Aí você pode orientar o sono desse paciente para tentar fazer ele dormir um pouco melhor, ter um sono mais reparador, para tentar diminuir esse fator de risco. E um outro fator de risco importante também para todo o quadrante superior é alterações metabólicas. Qualquer tipo de alteração metabólica coloca o paciente em risco de 2 a 3 vezes mais risco de desenvolvimento de dor cervical em membros superiores. Então, qualquer tipo de doença metabólica, diabetes, colesterol, triglicérides, gastrite, qualquer coisa. E as da via digestiva alta tem maior probabilidade. Então, se for nos intestinos, a chance é menor, mas se for mais para cima, é a chance de 2 vezes. Agora, se for mais para cima, a chance é de 3 vezes. Então a gente precisa primeiro de tudo entender: existe algum outro fator de risco nesse paciente
que precisa ser mapeado? Existe. O que existe? Ele tem uma diabetes, ele tem um colesterol alto, ele tem uma gastrite, ele tem... Então isso é tudo fator de risco, e ele dorme mal. Então a gente verifica se esses fatores são importantes e comorbidades importantes. Além disso, o que eu tenho que ver? Por exemplo, se meu paciente tem aquela dor de grau 3, tá? Então agora vamos já chegar nos casos específicos. A gente já falou do grau 4, que muitas vezes a gente vai ter que derivar esse paciente. Então vamos ver agora o paciente grau 3. Vou relembrar vocês o que é o grau 3 de incapacidade, de dor e incapacidade cervical. É uma dor cervical sem sinais e sintomas de patologias sérias, mas com alguns sinais neurológicos, motores e sensitivos. Ou seja, grau 3, sabe qual que é? É aquele paciente que você vai ter que fazer, sabe o quê? Um exame neurológico bem detalhado. Porque entre o grau 3 e o grau 4 é muito pequena a diferença. Então como é que a gente vai diferenciar um grau 3? A gente tem basicamente um exame igual de grau 3 e grau 4, só que muda uma coisa. Então no grau 3 a gente vai fazer um exame de reflexo, vai fazer um exame dos dermátomos, um exame sensitivo nos dermátomos, vai fazer um exame de reflexos primitivos, tá? E vai fazer um exame motor, com os movimentos, né? Do membro superior, da cervical, tá? E vamos fazer algumas forças resistidas e ver o que acontece. Deu tudo normal, maravilha, excluiu o grau 4, estamos no grau 3 mesmo. Aí a gente vai fazer, sabe qual? A gente vai fazer 2 testes para verificar se tem um comprometimento foraminal. Então esses 2 testes a gente vai verificar o seguinte. O primeiro teste é a manobra de Sperling. Essa manobra de Sperling, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar a mão em cima da cabeça do meu paciente e vou fazer uma inclinação lateral da cabeça do paciente e vou fazer alguns toques em cima. Essa pressão tem que ser mais ou menos de 10 quilos aqui na cabeça do paciente, que fica muito difícil a gente calcular. Se esse tipo de teste começar a reproduzir uma dor irradiada para membro superior, indica para a gente um comprometimento foraminal do lado que inclinou, né? Então eu inclinei para cá, fechei o forame desse lado e deu sintoma para esse lado. Então é pela compressão. Se eu inclinei para cá e fiz a pancada e o sintoma foi do outro lado, provavelmente o sintoma de raiz nervosa é por estiramento, tá? Por quê? Porque tem 2 coisas que o nervo não gosta, de compressão e de estiramento. Então eu preciso verificar as 2 possibilidades. Então se eu inclinar para a direita aqui, esse caso aqui é meu caso, é meu direito, só que vocês estão espelhados aí, vai virar meio zona. Então esse é meu lado direito. Então ó, inclinei para a direita, fiz a percussão aqui, irradiou para a direita. O problema é de compressão de raiz que está dando a dor para cá. Fiz a inclinação para a direita, deu a dor para cá. Então o problema é de estiramento de raiz desse lado. As condutas são diferentes. Aqui eu preciso descobrir o que está comprimindo, aqui eu preciso descobrir o que está estirando, e muitas vezes aqui eu preciso de mais mobilização neural do que desse lado aqui, do que da compressão. No estiramento a mobilização neural ajuda mais do que na compressão. Calma. Seguinte, e aí eu tenho um outro teste, que é o teste de tração e de distração. Então o que a gente faz? Uma mão no queixo do paciente, a outra mão na nuca do paciente. Segurei a cabeça dele, levo para cima fazendo uma distração. Se a distração piora, a chance do problema ser de estiramento é grande, porque eu estou abrindo. E aí depois eu faço a compressão, que a gente conhece muito como teste de Jackson, mas na fisioterapia manual, na fisioterapia musculoesquelética, isso é chamado de teste de compressão somente. Então eu faço o teste de compressão e o teste de distração. Se algum desses 2 testes, a manobra de compressão ou distração, ou a manobra de Sperling, der positivo, eu já tenho um grau 3 presente. E aí o que eu tenho que fazer? Tratar a raiz nervosa, por compressão ou por estiramento. Meu raciocínio chegou aí. Só que eu vou fazer mais um teste para confirmar, que é um teste neural, que é aquele teste que a gente chama de Roger Biquelas, que é o teste de Laseg de membro superior, onde eu vou fazer uma extensão do braço acima de 90 graus, extensão de punho e dedos, aí eu vou fazer uma inclinação para o lado oposto e uma rotação para o lado oposto. E vou ver se eu consigo reproduzir os sintomas do paciente irradiado para o braço. Se eu conseguir reproduzir os sintomas do paciente, a mobilização neuromeningia é um tratamento indicado para esse paciente. E aí ele tem um grau 3, que pode ser uma neuropatia de compressão, uma neuropatia por compressão ou por estiramento.
Beleza? Chegamos no grau 3. E já vimos qual é a nossa conduta a partir do grau 3. Agora, a gente tem que fazer o seguinte. A gente vai fazer uma verificação na cervical, na torácica e no ombro. Então a gente chegou numa parte da inspeção agora. E nessa inspeção a gente vai verificar, tanto na cervical, quanto na torácica, quanto no ombro, a amplitude de movimento, se ela tem alguma alteração importante, um padrão de alteração importante. Se a amplitude de movimento do ombro tiver um padrão de alteração importante, eu preciso verificar se esse padrão é simétrico ou assimétrico. Se o padrão for assimétrico, a conduta pode ser uma de alteração de encontrar um padrão de movimento livre e restaurar essa amplitude, né, reprogramando esse gesto sensório-motor. Se a limitação for simétrica, eu posso ter um desequilíbrio articular. Então pode ser de controle neuromotor se eu tiver uma alteração no padrão de mobilidade. Então ele faz uma flexão, uma amplitude limitada e uma extensão quase nada. Rotação para um lado um pouquinho limitada e para o outro está completamente livre. Então se ele tiver um padrão de movimento específico de alteração, a gente pode ter uma alteração num circuito específico de movimento e a chance de ser um bloqueio mais articular, né, mais de controle neuromuscular é maior. Então provavelmente o tratamento desse paciente é fazer um pouco de reeducação de exercício, né, de movimento mesmo. Agora, se esse paciente tiver uma limitação igual de amplitude, tanto de flexão, quanto de extensão, quanto das rotações, aí eu posso ter um desequilíbrio articular importante e o conselho que eu dou se aparecer isso é tentar verificar se não tem nenhuma red flag que esse paciente não te falou direito. Tá? Então se tiver uma limitação importante de movimento, e lembra que na cervical 60 graus, tá? Então limitação maior que 60 graus de movimento vai dar bosta, não mexe, tá? Uma outra coisa que vocês têm que verificar quando vocês avaliarem essas amplitudes de movimento é se tem uma preferência direcional de movimento. Então se o movimento é melhor num sentido que outro, indica pra gente um desequilíbrio de controle neuromuscular. E ainda, qual que é a sensação final de movimento? Alguns pacientes fazem a sensação final de movimento e falam assim, aqui no final piora a dor, mas o curso todo está livre. Esse end feel doloroso pode indicar um desequilíbrio articular num sentido específico. Tá? Então assim, a rotação aqui está livre, quando eu chego aqui dói pra caramba se eu forço. Então você tem um padrão específico de movimento. Isso indica 60 graus de rotação, Thiago. Tá? Menor que 60 graus de rotação, tem alguma bosta maior aí, tá? Então verifica o end feel e ainda uma outra coisa importante, verifica se esses movimentos, tanto da cervical, quanto da torácica, quanto do membro superior, alteram ou pioram ou interferem na dor irradiada. Se eles alterarem e interferirem na dor irradiada, presta atenção porque a gente pode também ter algum tipo de alteração muscular ou articular, ou pode ser até um trigger point, tá? Que é um tratamento relativamente mais simples. Tá bom? Continuando, é importante então eu fazer de novo um exame comparativo de força e resistência muscular. Então assim, quanto tempo ele consegue segurar o braço aqui se ele não começa a tremer? Quanto tempo ele segura na força em abdução de 90 graus e o deltoide não começa a tremer? Tá? E aí o que eu preciso falar para vocês? Primeiro ponto, exames complementares. Exames complementares são indicados quando eu tenho a presença de alguma red flag. Para o tratamento de dor e incapacidade da coluna cervical, o paciente chegar com ressonância magnética, com raio-x, tomografia ou qualquer outro exame complementar de imagem, não tem grandes mudanças no nosso padrão de avaliação, porque eu estou avaliando até agora e nem falei de exame. Então, quando que o exame é indicado para esse tipo de paciente? O exame é indicado para esse tipo de paciente quando ele está no grau 4 ou quando ele tem alguma red flag muito importante, tá? Ou quando tem um curso anormal da doença, quando tem 6 a 8 semanas e a dor não diminuiu nada, tá? Por quê? Porque a gente tem aquela velha máxima. Eu tenho pacientes sintomáticos e assintomáticos de dor cervical com e sem alteração de exame. Então, a gente não consegue correlacionar as alterações dos exames complementares com a dor cervical. Mais uma vez,
Então pra gente não vai fazer diferença nenhuma, salvo se eu tiver numa red flag. Ou se eu tiver que investigar alguma coisa de um grau 4 importante que eu tenho aí. Ou uma mielopatia, por exemplo, que é uma red flag também. Importante é, quando você chega nessa hora da sua avaliação, é você se fazer 5 perguntas. Quando chegar nessa hora da sua avaliação, você tem que saber o seguinte: qual é o grau de acometimento do seu paciente? Grau 1, 2, 3 ou 4. Nessa hora você já consegue saber. Segunda coisa, esse paciente tem um curso normal ou ele tem um curso anormal por problema? Se o curso é normal, você ainda pode continuar tratando. Se o curso é anormal, para e pensa. Você pode estar fazendo bosta. Outra coisa, essa dor está relacionada com uma atividade de trabalho ou esportiva ou com algum tipo de trauma? Essa hora você já sabe. Quais são as outras comorbidades que esse paciente tem? E aqui eu vou fazer um parênteses para vocês. A gente tem que também avaliar os aspectos biopsicossociais. Por quê? O aspecto biopsicossocial, ele não determina qual é o nosso tratamento. A avaliação do modelo biopsicossocial, ela faz com que a gente entenda o paciente nos aspectos bio, psico e sociais. Por quê? Esses aspectos podem funcionar como agravantes do quadro ou inibidores de melhora do quadro. Então o paciente tem um estresse emocional importante, o paciente tem um estresse no trabalho importante, um estresse social importante, que ele mudou de cidade, mudou de país. Então é importante você compreender esse paciente no modelo biopsicossocial e tentar perceber quais são os pontos que podem levar a um bloqueio da evolução desse paciente. Tá bom? E uma outra pergunta importante é qual é o grau de incapacidade que ele tem. Por isso que eu sempre vou indicar para vocês aplicarem pelo menos um questionário de incapacidade nos pacientes. Então, o que é o questionário de incapacidade? É aquilo que eu falei para vocês do NDI, do Neck Disability Index. São perguntas que a gente normalmente faz no nosso dia a dia, mas o que é a grande vantagem dele? Ele tem uma pontuação. E a partir do momento que ele te dá uma pontuação, você fala assim, ó, o máximo de incapacidade do Neck Disability Index, ele é de, deixa eu ver aqui, ele tem 10 perguntas e tem 5 pontos em cada uma, 50 pontos. Então ele pode dar 50 pontos. E o que a gente fala? Que ele tem uma incapacidade completa quando ele tem a partir de 35 pontos no NDI. Então é importante vocês saberem utilizar essas ferramentas para quê? Para ter um número, falar para o paciente. Fala assim, olha, quando você veio aqui a primeira vez, seu grau de incapacidade era de 32. Eu apliquei o mesmo questionário agora, 4 semanas depois, e o seu grau de incapacidade agora é 15. Ou seja, modificou bastante a incapacidade. Então o tratamento está dando resultado. Temos como te ajudar de forma muito significativa. Temos mais o que melhorar. Porque muitas vezes a gente não tem esse parâmetro de melhora do paciente. Então lembra, a dor a gente vai avaliar com todas aquelas histórias de avaliação de dor, de educação em dor, tudo que a gente já conversou. E a incapacidade, a melhor forma é aplicar um questionário. E entender o paciente dentro de um guideline, como eu expliquei para vocês hoje, é importante para conseguir fazer todas as correlações de tratamento. Porque, por exemplo, um paciente com grau 1 e grau 2, quer ver, ó? Deixa eu lembrar para vocês que é o grau 1 e grau 2. Ó, paciente grau 1, ele tem uma dor cervical, sem sinais e sintomas de patologias sérias e uma moderada influência nas AVDs. Esse tipo de paciente tem uma interferência leve nas AVDs. Então, esse paciente aqui é um paciente que precisa ir para algum recurso de movimento. Então, nesse paciente aqui, eu posso utilizar a terapia manual inicialmente como um analgésico mais potente. Então, eu uso uma terapia manual mais potente com um analgésico forte e coloco esse paciente para uma reeducação muscular. Agora, o grau 2, ele tem uma dor cervical sem sinais e sintomas de patologias mais sérias e com muita influência nas AVDs. Falei errado. O paciente 1 não tem influência nas AVDs. Então esse paciente é o paciente da terapia manual específica. Tá? Agora o paciente do 2, ele é o paciente do tratamento de controle neuromuscular. Que para ele tem muito mais incapacidade do que dor. Então o que vai diferenciar o paciente de grau 1 e grau 2 nesse guideline é a incapacidade. Porque os dois vão ter dor cervical, mas um vai ter mais incapacidade e outro menos.
O que tiver mais incapacidade, eu preciso de mais recurso de movimento. O que tiver menos incapacidade, eu preciso de mais recurso analgésico e local. Então, a terapia manual funciona? Funciona. O exercício funciona? Funciona. E um monte de outra coisa funciona. Agora, qual que é o grande segredo de saber o que vai funcionar ou não? Saber o que o paciente tem. E para saber o que o paciente tem, você tem que fazer uma avaliação sistematizada e metódica para ir definindo exatamente cada uma das coisas. Tirar as red flags da frente, entender qual é o curso natural do problema. Certo? Vocês têm alguma pergunta? Esse guideline eu vou colocar, já está lá no grupo do Telegram. Então quem não está no grupo do Telegram, clica lá no link na bio, tá bom? Entra no grupo do Telegram e pode baixar o guideline lá direto, tá? E o Neck Disability Index, eu vou colocar um paper também que usou o Neck Disability Index para vocês, e aí vocês conseguem visualizar também esse questionário aí, como é que ele funciona. Se eu achar uma versão do NDI em PDF, eu já mando direto lá para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Tá acabando meu tempo lá em cima. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o que é um guideline e como é que você tem que utilizar. E lembra, um guideline é uma publicação como qualquer outra. Então não basta ter um guideline, ele tem que ser feito por uma associação e publicado numa revista. E isso me garante que ele foi revisado por pares e que ele tem boa metodologia. Quanto melhor a revista, melhor a metodologia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tá? A live vai ficar disponível alguns dias aí no IGTV, tá bom? E depois eu vou passar pro meu canal do YouTube, tá bom? Valeu, galera, um beijo e em breve nós vamos ter os bonés. Valeu, tchau. Se cuidem, hein? Juízo.